O ritual de Springfield. O mistério de Jeanette de Palma era uma tarde abafada de setembro de 1972, na pequena cidade de Springfield, em Nova Jersey. As árvores que cercavam o vale local balançavam suavemente, e o som, distante dos carros, se misturava ao canto dos grilos. Mas havia algo de estranho naquela calmaria, menos uma tensão que pairava no ar, como se a floresta escondesse algo que preferia não ser encontrado. Jeanette de Palma, uma jovem de apenas 16 anos, desapareceu misteriosamente depois de dizer à mãe que iria visitar uma amiga. Levava apenas uma pequena bolsa e um crucifixo pendurado no pescoço, símbolo de sua fé cristã. Nada indicava que aquele seria seu último dia viva. Quando ela não voltou para casa naquela noite, a mãe ligou para os amigos, vizinhos e até a igreja local. Ninguém a havia visto. A polícia foi chamada, mas o caso foi tratado como uma simples fuga de adolescente. Ninguém imaginava o horror que viria a seguir. 2 semanas depois, em 19 de setembro, um cachorro da região retornou à casa do dono com um braço humano em decomposição entre os dentes. O pânico se espalhou rapidamente. A polícia cercou a área e iniciou uma busca nas colinas próximas. Poucas horas depois, o corpo de Jeanette foi encontrado em um penhasco conhecido como a Pedra do Diabo. O que os investigadores viram congelou o sangue de todos os presentes. O corpo da jovem estava esticado em forma de cruz, e ao redor dela havia círculos de pedras, galhos empilhados e pequenos símbolos feitos com ossos e velas derretidas. Alguns diziam ter visto figuras semelhantes a crucifixos invertidos e até uma Bíblia aberta com páginas arrancadas. O cheiro da morte se misturava ao de cera queimada e terra úmida. Era uma cena de pesadelo. A autópsia revelou que Jeanette não apresentava ferimentos evidentes. Não havia sinais claros de violência sexual, nem perfurações, nem fraturas. O laudo foi inconclusivo, e a causa da morte nunca foi determinada. A única pista era um leve traço de entorpecente em seu sangue, mas insuficiente para explicar sua morte. Logo surgiram rumores entre os moradores. Foram os satanistas, diziam Malgans. Foi um sacrifício, murmuravam outros. O caso ganhou destaque nos jornais locais. Várias pessoas afirmaram que a região da Pedra do Diabo era usada para rituais ocultistas e que animais mortos e símbolos estranhos eram encontrados com frequência por lá. Um policial aposentado relatou anos depois: "Nunca esquecerei aquela cena. Parecia algo de outro mundo. Não parecia que um ser humano comum tinha feito aquilo." Outros começaram a dizer que o local era amaldiçoado. Havia relatos de pessoas ouvindo sussurros na mata, de cruzes de galhos aparecendo nos caminhos e de pássaros mortos caindo do nada quando alguém se aproximava da Pedra do Diabo. Com o tempo, as investigações esfriaram. Ninguém foi preso, nenhuma prova concreta foi encontrada. O nome de Jeanette desapareceu dos jornais, mas nunca do medo coletivo. Nos anos seguintes, Springfield mudou. Famílias se mudaram, a floresta ficou abandonada e o local foi cercado. Mas à noite, quando o vento sopra entre as árvores, moradores ainda juram ouvir uma voz suave chamando por ajuda, ecoando do penhasco. Um grupo de adolescentes tentou explorar a área em 1992, 20 anos depois do crime. Segundo o relato de um deles, o ar ficou pesado, o som da floresta cessou e uma sombra feminina apareceu entre as pedras. Um deles desmaiou ao ver o rosto pálido e deformado de uma garota com o mesmo crucifixo que Jeanette usava. Quando recobraram a consciência, as marcas de um círculo de velas queimadas estavam novamente lá, como se o ritual tivesse acabado de acontecer. Hoje a Pedra do Diabo é evitada até por caçadores. Nem mesmo os mais céticos ousam pisar ali após o pôr do sol. O caso de Jeanette de Palma continua sem solução há mais de 50 anos. Alguns acreditam que foi assassinada por um culto satânico. Outros dizem que algo não humano a levou. Mas uma coisa é certa: quem visita o local e chama o nome Jeanette, jura ouvir uma resposta menos um sussurro frio, vindo de trás das pedras, como se a alma dela ainda pedisse justiça. E até hoje,
Ninguém voltou para confirmar isso 2 vezes. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais e assustadoras como essa. Até a próxima. Se você tiver coragem de voltar.